Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e seu professor no time da Verbo Jurídico, conduzindo com vocês o nosso Jurisprudência em Pauta, chegando já ao episódio de número 101. Turminha, vamos começar a trabalhar com o nosso próximo informativo, já desbravamos o nosso centésimo episódio, né? Então vamos começar a trabalhar agora com o nosso episódio de número 101, já nesse nosso formato novo. Bora trabalhar, que a gente tem um informativo bem rico para vocês, tá bom? Então, redes sociais à disposição de vocês, tanto o meu canal no Telegram, né, quanto o meu perfil ali no Instagram, fiquem à disposição de todos vocês. Eu peço desculpas para um ou outro aluno que ainda está esperando uma resposta completa, especialmente no Instagram. Os dias têm se mostrado um pouco tumultuados ultimamente, mas a gente vai aos pouquinhos dando a atenção que vocês merecem e precisam, para aqueles alunos, né, que vão ali fazer interações comigo no Instagram, deixar perguntas de prova, enfim, eu agradeço sempre o contato de vocês. Só peço desculpas por eventual sobressalto no tempo, tá bom? Vamos lá, turminha, começando então o episódio número 101, a gente vai ter aqui informativo 1179. Meus caros, um informativo com vários julgamentos, um informativo bem rico de histórico de julgados, e aí eu vou exercitar aqui aquele meu papel de seleção dos julgados mais importantes, que são de maneira mais útil para o seu estudo, a gente selecionar para fazer um estudo mais verticalizado, de aprofundamento, de revisão, de complementação, como é típico aqui do nosso Jurisprudência em Pauta, tá bom? Então deve sobrar aí, eu vou tentar trabalhar com uns 4, 5, 6 julgados, a depender do tempo com vocês, vai sobrar aí uns 2 ou 3 julgamentos, mas, de novo, os principais deles vão ser abordados aqui no nosso episódio, tá bom? É aquela história, né? Às vezes menos é mais. Se a gente diluir o nosso tempo de aula para enfrentar todos os julgamentos, a gente vai ter que fazer um estudo muito acelerado, superficial, o que não é o propósito do nosso Jurisprudência em Pauta, tá bom? Então a seleção vem em razão da importância e da estratégia que a gente conduz aqui no Jurisprudência em Pauta. Fechado? O que é primordial você com certeza vai ver e no nível muito legal para funcionar aí como um aprofundamento nos seus estudos. Então vamos começar com o primeiro julgamento, meus amigos, ADI 7710, já no layout novo, tive bons feedbacks aí de vocês que nos assistem periodicamente com essa nossa formatação nova, tá bom? Então, um julgado que deu muito pano para manga, especialmente se porventura você teve interesse no concurso do Ministério Público da União, que, salvo engano, aconteceu em 2024, se não me falha a memória. Nós temos aqui na ADI 7710, meus caros, uma discussão de uma lei, uma discussão em torno de uma legislação, uma lei federal lá do ano de 2023, que alterou, por sua vez, uma lei lá de 2016, versando sobre cargos da estrutura de apoio do Ministério Público da União. MPU, lembrando, né, é um dos ramos do Ministério Público Brasileiro, ao lado do MP dos Estados, e dentro do MPU você tem o MPF, o MPT, o MP Federal, o MP Militar, o MP do Trabalho e o MP do Distrito Federal e Territórios. E é uma carreira muito interessante, não é uma carreira jurídica, quando a gente diz jurídica, no sentido de cargos de membro do Ministério Público, magistratura, defensoria, delta, advocacia pública, né? Essas são as carreiras jurídicas, são carreiras importantes, e o concurso para o MPU é um baita de um certame, tanto de técnico quanto de analista, são cargos muito legais, tem uma remuneração muito boa, uma estrutura de trabalho muito boa, consegue trabalhar muito próximo da atividade fim do Ministério Público da União, que é bem bacana. Eu falo com muito gosto do MPU, nunca prestei prova para procurador da República, nunca quis ser procurador da República, mas um pedaço substancial do meu estágio acadêmico eu fiz no Ministério Público da União, lá na Procuradoria da República em São José do Rio Preto, minha cidade natal, e fui muito bem acolhido e aprendi muito com todos os procuradores da República com os quais eu trabalhei e com os analistas e técnicos também com os quais eu trabalhei. Então, de todo modo, esse é um concurso muito interessante e teve o ano passado, e aí veja que importante, né? Uma legislação sobre esses cargos acabou chegando
acabou chegando uma discussão sobre essa legislação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, o que aconteceu, meus amigos? Aconteceu o seguinte, nós tivemos um projeto de lei de iniciativa do Procurador-Geral da República, do PGR, por se tratar de cargos da equipe de apoio do Ministério Público da União, PGR, chefe do MP da União. Ele levou um projeto de lei ao Congresso Nacional e lá no Congresso Nacional nós tivemos emendas parlamentares que alteraram alguns aspectos do projeto de lei originário. E aí, as duas primordiais alterações que se destacam aqui dentro desse nosso objeto é um dispositivo lá do artigo 2º, que versa sobre os cargos de analista e técnico do MPU, do quadro de pessoal efetivo do MPU, diz lá, por força de uma emenda parlamentar, são essenciais à atividade jurisdicional. Essa é uma alteração introduzida no projeto de lei originário, vindo do PGR, que causou um desconforto e ensejou o ajuizamento dessa daí. Mas a principal disposição, o ponto que acabou ganhando mais visão, especialmente para os concurseiros que buscavam ali o concurso do MPU, foi esse artigo 3º. Esse artigo 3º foi lá, alterou um dispositivo, o artigo 2º lá da lei de 2016, para passar a exigir do cargo de técnico do MPU nível superior. Então, por força de uma emenda legislativa, uma emenda parlamentar, uma emenda apresentada por um parlamentar no processo legislativo, deflagrado pelo PGR, Procurador-Geral da República, sobre os cargos da equipe de apoio do MPU, técnico e analista, surgiu esse requisito de escolaridade de nível superior para os técnicos do Ministério Público da União, que até então se exigia apenas ensino médio. Então, em bom português, o PGR mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional para versar alguns aspectos sobre os cargos de analista e técnico. Alguns parlamentares apresentaram apresentaram emendas a esse projeto de lei e essas emendas foram aprovadas e se agregaram ao projeto de lei originário essas duas construções. Uma afirmação de que esses cargos são essenciais à atividade jurisdicional, uma questão um pouco mais simbólica, e uma questão um pouco mais operacional, mudou-se o requisito de escolaridade do cargo de técnico do MPU, que sempre foi de nível médio e passou a ser de nível superior. Esse ponto aqui foi o que chamou a atenção da turma que queria prestar esse concurso, né? Muita gente estudando para esse concurso de MPU, fazendo conta apenas com o ensino médio, e aí essa lei vem à tona, uma lei lá de 2023, mudando a exigência de escolaridade. Qual que foi a discussão consubstanciada nessa DI 7710? Meus amigos, uma discussão de inconstitucionalidade formal, de processo legislativo, uma discussão relativa à amplitude, às possibilidades de uma emenda parlamentar alterar o teor do projeto originário, que foi encaminhado pelo Procurador-Geral da República, tanto para reconhecer como esses cargos como essenciais à atividade jurisdicional, como para mudar o nível de escolaridade do cargo de técnico do MPU. Eu estou dando foco para essa discussão, mas também se mudou o nível de escolaridade do cargo de técnico do CNMP, tá bom? As discussões são as mesmas. E aí, o que a gente precisa entender para compreender essa discussão constitucional que o Supremo daqui a um pouquinho vai nos resolver? A gente precisa recordar de saída, meus caros, a discussão sobre iniciativa legislativa. Veja, é uma discussão de inconstitucionalidade formal por algo decorrente do andamento do processo legislativo. Então a gente tem que revisar um pouquinho ou alguns aspectos do processo legislativo. E dois aspectos nós vamos revisar aqui. Primeiro, a iniciativa legislativa e segundo, o poder de emenda parlamentar em projetos de lei. Fechado? Iniciativa legislativa, meus amigos, vocês sabem, é a fase inaugural do processo legislativo, é a etapa que deflagra o processo legislativo. A iniciativa legislativa consubstancia a elaboração e apresentação ao legislativo de um projeto de lei, que vai ser protocolizado perante a mesa diretora daquela casa legislativa e com isso vai deflagrar e iniciar o processo legislativo daquele PL. Fechado?
O ponto de partida, meus caros, para entender e levar para a prova iniciativa legislativa é reconhecer que qualquer membro do Poder Legislativo e qualquer comissão do Poder Legislativo podem apresentar projetos de lei sobre os mais variados temas. Sobre os mais variados temas. Claro, o Legislativo está lá essencialmente para legislar. E aí os seus dois principais personagens, o protagonista, que é o parlamentar, o membro, né? O deputado federal, o senador no âmbito da União, ou o deputado estadual, ou o vereador no âmbito estadual e municipal, respectivamente, eles vão poder apresentar projetos de lei sobre as mais variadas matérias. E as próprias comissões de dentro do Legislativo, sejam as permanentes, sejam as temporárias, uma comissão de Constituição e Justiça, uma comissão de Assuntos Exteriores, enfim, as comissões também podem apresentar projetos de lei, deflagrar o processo legislativo. Agora veja que importante, ao lado dessa iniciativa que nasce já dentro do próprio Legislativo, o Poder Legislativo teve que se abrir, ou teve que abrir o seu processo legislativo a iniciativas extraparlamentares. A Constituição, portanto, permite que segmentos do Estado brasileiro de fora do Legislativo deflagrem o processo legislativo. Essa perspectiva é conferida para, por exemplo, os chefes do Poder Executivo, os tribunais, os chefes do Ministério Público, dentre diversos outros legitimados previstos pela Constituição. Agora veja que interessante, né? Veja que ponto importante, cuidado com a conexão entre as ideias. O ponto primordial aqui, quando a gente compreende esse desenho de longe, né? Uma iniciativa de origem parlamentar e uma iniciativa de origem extraparlamentar. Compreendida essa premissa, o que a gente tem que entender é o seguinte: a depender da matéria considerada, da matéria que vai ser objeto de um projeto de lei, pode haver, por força constitucional, uma restrição quanto à possibilidade de um legitimado qualquer apresentar o projeto de lei sobre aquele assunto. Para algumas matérias, a Constituição Federal conferiu uma iniciativa legislativa privativa, também chamada às vezes de exclusiva ou reservada. Para essas matérias, o processo legislativo só vai poder ser deflagrado por autoridades especificadas no texto constitucional. Especialmente, autoridades de fora do poder legislativo. O legislativo vai perder aquela sua possibilidade de deflagrar projetos de lei para qualquer matéria, vai perder essa ampla possibilidade, vai ter essa ampla possibilidade restringida ou restrita para se reconhecer que em determinadas matérias apenas algumas outras autoridades vão poder acionar o processo legislativo. O grande fundamento dessa construção é o princípio da separação dos poderes. Algumas matérias, já expliquei isso aqui no Jurisprudência em Pauta, algumas matérias, vamos pegar lá um exemplo mais básico, matérias relativas à organização da administração pública, que está dentro lá do Poder Executivo. Algumas matérias estão sujeitas à reserva de lei, ou seja, algumas matérias só podem ser tratadas por meio de lei. Exemplo, criação de órgãos públicos. Só pode criar órgão público por lei, legalidade estrita. Então, a forma de criar é por lei. Porém, o processo decisório para deflagrar essa legislação vai ficar nas mãos exclusivamente do chefe do Poder Executivo. Então, o presidente da República, no âmbito da União, e tudo que eu estou dizendo aqui vai valer no âmbito dos estados e dos municípios, né? Por força do princípio da simetria, é o presidente da República quem vai deter uma iniciativa legislativa privativa para projeto de lei versando sobre criação de órgão público no âmbito da administração pública federal. Tranquilo? Então a gente vai ter um conjunto universo de matérias cuja iniciativa legislativa vai ser privativa, exclusiva ou reservada para algumas determinadas autoridades. E aí, claro, a hipótese mais conhecida de iniciativa legislativa privativa é aquela do chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mas nós temos diversas outras regras de iniciativa legislativa privativa.
O que a gente está vendo aqui nesse julgado, o que a gente vai precisar revisar para entender esse julgamento, é que existe também um espaço de iniciativa privativa, de iniciativa legislativa privativa para as chefias de Ministério Público. Muito cuidado com esse ponto aqui, tá bom? Eu não vou falar com vocês, meus caros, sobre a iniciativa legislativa para fins de organização, de estatuto do Ministério Público. Porque esse ponto, ele tem alguns recortes, algumas camadas que a gente não precisa para entender a DI 7710. Então eu quero que você organize assim, ó. Quando eu estiver pensando em iniciativa legislativa sobre o Ministério Público, eu tenho que fazer uma diferenciação. De um lado, colocar a discussão sobre iniciativa legislativa para fins orgânicos do Ministério Público, organização, estatuto do Ministério Público. Essa é uma discussão que a gente já viu aqui no Jurisprudência em Pauta em episódios anteriores, a gente não vai abordar aqui. Agora, ainda dentro de iniciativa legislativa privativa de Ministério Público, eu quero que você pense num segundo pacote, que é aquele pertinente ao regramento administrativo do Ministério Público. A criação de cargos, de serviços auxiliares, a questão de política remuneratória, planos de carreira, tudo isso também, em torno de tudo isso também vai haver uma iniciativa legislativa privativa do membro do Ministério Público, mas numa discussão diferente dessa daqui, que diz respeito à iniciativa legislativa para fins de organização do MP, organização, estatuto, tá bom? Então esquece esse cara, concentra aqui. Vamos lá, vamos entender o porquê que existe para essa matéria de regramento administrativo interna corporis do Ministério Público uma regra de iniciativa legislativa privativa, por força essencialmente do artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal. O artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal prevê que ao Ministério Público é assegurada a autonomia, essa aqui que importa, ó, autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Legislativo, olha lá, a deflagração do processo legislativo, propor o quê? Criação, extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, também a política remuneratória, planos de carreira, e aí a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Então olha só que interessante, o Supremo Tribunal Federal, interpretando esse artigo 127, parágrafo 2º, entende que, considerando-se a autonomia administrativa do Ministério Público, vai haver uma iniciativa legislativa privativa do chefe do Ministério Público, ou seja, do Procurador-Geral da República no âmbito do MPU e do Procurador-Geral de Justiça no âmbito dos MPs estaduais, para a apresentação de projetos de lei voltados a esses temas: criação e extinção de cargos, regramento desses cargos e serviços auxiliares, política remuneratória, planos de carreira. Sobre isso vai haver uma iniciativa legislativa privativa do chefe do Ministério Público. Fechado? Então, tranquilo. Então, só fechando aqui, né? Nós estudamos iniciativa legislativa, a gente vê o que tem uma iniciativa legislativa comum, que vale para qualquer matéria em geral, e vamos ter as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, que é o nosso ponto mais relevante aqui. Fechado? Mais uma premissa, mais uma revisão aqui que eu preciso fazer com vocês. Lembra que a gente está vendo uma hipótese de inconstitucionalidade formal. A gente está estudando aqui um julgamento que envolve a caracterização ou não de iniciativa, a caracterização ou não de inconstitucionalidade formal. Problemas no processo legislativo. Então a gente está revisando o processo legislativo de maneira estratégica. Primeira revisão, iniciativa legislativa, com foco à iniciativa legislativa privativa. Segunda revisão, poder de emenda parlamentar. Meus caros, os parlamentares, os membros do legislativo, estão lá precipuamente para exercer a sua função precípua, que é legislar. Fiscalizar também, que é também atividade precípua, mas nós estamos olhando aqui para a função de legislar. Então, os parlamentares exercitam essa função precípua apresentando projetos de lei ou pegando projetos de lei já apresentados e, no curso do processo legislativo, apresentando emendas parlamentares. As emendas parlamentares nada mais são do que contribuições daquele parlamentar a um projeto de lei em curso. Fechado? Agora veja, é muito importante você entender que o poder de emenda parlamentar
tem algumas ressalvas. O poder de emenda parlamentar é válido, tem previsão constitucional, mas ele tem alguns limites. E esses limites se explicam para se preservar a regularidade do processo legislativo. Então, o poder de emenda parlamentar tem um limite que é geral, que se aplica em todo e qualquer caso, que é o seguinte: a emenda parlamentar, a emenda que um parlamentar quer fazer a um projeto de lei já em curso, já apresentado, tem que guardar pertinência temática com o objeto originário do projeto. Então, temos lá, sei lá, um projeto de lei pertinente a políticas públicas de saúde. O parlamentar que quiser apresentar uma emenda àquele projeto tem que desenhar, prever, redigir aquela emenda dentro do contexto da regulamentação de uma política pública de saúde. Será que ele pode colocar ali naquela emenda, para aquele projeto de lei originário sobre saúde, uma discussão sobre, sei lá, vamos pegar um tema absolutamente estapafúrdio, sobre comércio exterior, para usar o tema da moda do tarifaço do Trump, um tema sobre aposentadoria? Não pode. O poder de emenda parlamentar está condicionado à observância da pertinência temática com o projeto originário. Isso é muito relevante, meus amigos, para que não se configure um dos grandes problemas do processo legislativo brasileiro por muitos anos, que foi o denominado contrabando legislativo. Contrabando legislativo, ou jabuti, como se diz jocosamente, era um expediente decorrente desse desvio do poder de emenda parlamentar. O parlamentar olhava lá para a pauta da Câmara ou do Senado, via um projeto de lei de um tema que tinha apoio da casa, ou que estava tendo vazão, estava andando rápido no processo legislativo, estava avançando, tinha atenção, as coisas estavam caminhando rapidamente, e aí ele olha e fala: bom, eu tenho uma outra pauta aqui que não tem nada a ver com esse projeto que está deslanchando, tem uma outra pauta minha aqui que eu quero emplacar. O caminho ordinário seria eu apresentar um projeto de lei e começar a remar esse PL do zero. Ele fala: quer saber de uma coisa? Vou aproveitar a caravana aqui, aproveitar que esse outro PL desse tema está tendo atenção e está andando, vou apresentar um projeto de lei, uma emenda parlamentar nesse projeto de lei, vou comer algumas etapas aqui e já vou sair na frente da corrida e tenho chance de emplacar essa minha pauta como emenda a um projeto de lei. Mas o tema não tem nada a ver, paciência, eu vou tocar do mesmo jeito. E isso fazia nascer umas leis totalmente desconectadas, desconexas, uns Frankensteins. A lei nasceu para regrar o tema A, e aí quando você via o projeto de lei nascia para regrar o tema A, e quando você via a lei aprovada, regrava o tema A, mas regrava o tema B, C, D, E, F, que não tinha nada a ver com o tema originário. E aí esse movimento acaba recebendo uma censura do Supremo Tribunal Federal que põe essa restrição ao poder de emenda parlamentar. Fechado? Então a pertinência temática é uma baliza que se faz presente sempre quando se cogita dos limites da possibilidade de um poder de emenda parlamentar. Beleza. Entendo o que eu vou falar na sequência. Agora, sempre que a gente tem um projeto de lei de iniciativa legislativa privativa, o poder de emenda parlamentar sofre uma restrição adicional. Além de a emenda parlamentar não poder versar sobre tema estranho, ou em outras palavras, além da emenda parlamentar também ter que respeitar a pertinência temática, a emenda parlamentar para um projeto de lei de iniciativa legislativa privativa precisa também não provocar aumento de despesas previstas em torno daquele projeto. Então vamos pegar o exemplo básico, um projeto de lei de iniciativa do presidente da República versando sobre, sei lá, criação de órgão lá na administração pública federal. O parlamentar vê aquele PL andando no Congresso, na Câmara dos Deputados, por exemplo, e ele fala: bom, eu quero apresentar uma emenda a esse projeto de lei, eu quero contribuir com esse teor desse projeto de lei. Posso?
Claro que pode, é legítimo, o parlamentar está lá para isso, também para fazer emenda. Só que ele vai ter, a limitação geral de emenda, que é a pertinência temática, então ele não vai poder pegar aquele PL que criava órgão público e versar sobre saúde, educação, previdência, direito de servidor público, não pode, porque é um projeto de lei sobre a criação de órgão. E além disso, essa limitação vale para todos os casos de emenda, e por ser um PL de iniciativa privativa, o parlamentar também não pode apresentar uma emenda que resulte em mais despesas do que aquelas originariamente decorrentes do PL original. Então o executivo quer criar um órgão, eu vou criar 2, 3, ou eu vou pegar a estrutura desse órgão que tinha, sei lá, 2 gerências e vou criar 7 gerências internas. Não pode. O poder de emenda parlamentar, no caso de projeto de lei de iniciativa privativa, também tem essa restrição complementar. Fechado? Então, meus amigos, essas são as nossas premissas. Sempre que a gente tem esse perfil de discussão no Supremo Tribunal Federal, a régua é essa. E aí traz para o nosso objeto aqui, a gente tinha lá um projeto de lei do Procurador-Geral da República versando sobre cargos da equipe de apoio do MPU. Então, típica matéria de iniciativa legislativa privativa do chefe do MPU, 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, que sofreu uma emenda parlamentar, que recebeu uma emenda parlamentar e fez 2 coisas. Previu que esses cargos são essenciais à função jurisdicional e previu um nível de escolaridade diferente para o cargo de técnico. E aí o Supremo Tribunal Federal foi chamado a examinar, nessa ADI, a seguinte discussão: será que essas emendas parlamentares àquele projeto de lei de iniciativa privativa do PGR se deu dentro das balizas, dos limites que a gente acabou de identificar? E a resposta do Supremo foi que sim. Foi que sim. A lei é constitucional. Não teve nenhum vício de inconstitucionalidade formal. É constitucional por não violar a cláusula de reserva de iniciativa do chefe do MPU, por guardar pertinência temática com o projeto de lei originalmente proposto e por não implicar aumento de despesa pública. Olha lá, as 2 réguas. Norma inserida por emenda parlamentar que exige nível superior para o cargo de técnico, de MPU e do CNMP, bem como reconhece os cargos de analista e técnico como essenciais à atividade jurisdicional. Meus caros, 2 pontos, né? 2 pontos aqui bem básicos. Eu não vou fazer a leitura na íntegra porque não precisa. A gente tem 2 réguas na mesa. Primeira régua, tem pertinência temática? Tem pertinência temática? Claro que tem. Claro que tem pertinência temática, né? As emendas parlamentares tratam de aspectos diretamente relacionados à organização e regime jurídico do quadro funcional do MPU. Claro. O projeto de lei original versava sobre os cargos de técnico e de analista. O Congresso Nacional, por meio de emenda, olhou para o cargo de técnico e falou: para esse cargo aqui, que já era objeto do projeto de lei originário, eu vou aumentar o nível de escolaridade. Tem total pertinência temática. Mas está contrariando a ideia originária do PGR quando apresentou o projeto. Sim, para o PGR podia ficar no nível médio, no ensino médio. Só que veja, o PGR ou qualquer titular de iniciativa legislativa privativa, quando ele exercita essa iniciativa legislativa privativa, que ele não é obrigado, mas quando ele entende por assim fazê-lo, ele está abrindo as portas daquele tópico que ele precisa tratar por lei, a deliberação do legislativo. Sejam bem-vindos à democracia, é assim que as coisas funcionam. Se o legislativo não pudesse fazer nada, ele ia apenas carimbar o PL vindo do PGR, ou vindo do presidente da República, ou vindo de um tribunal. O legislativo não está lá para isso. Não está lá para isso. Então ele olhou para o cargo de técnico, que era versado no projeto de lei originário, e mudou o nível de escolaridade. Nenhum problema. Tem total pertinência temática. Da mesma forma, aquela construção. Esses cargos são essenciais à atividade jurisdicional do Estado. O Supremo não entendeu nenhum problema aqui, né? Claro, a atividade do Ministério Público como um todo é essencial, a atividade, o trabalho, né, as funções do Ministério Público como um todo são essenciais à atividade jurisdicional. E o Ministério Público, meus caros, e eu falo isso porque eu sou membro do MP, o Ministério Público não é apenas o membro. O Ministério Público envolve os membros e todos os seus servidores. O Ministério Público é uma instituição que tem os seus membros e tem também os seus servidores.
Então, claro, tudo que é feito dentro do Ministério Público é atividade do Ministério Público, é essencial à função jurisdicional. Nenhum problema aqui também. Então, pertinência temática, presente. E aí, segunda régua, aumento de despesa. Será que teve aumento de despesa? Zero aumento de despesa, não acarretam aumento de despesas, né? Não está mudando nada. Está simplesmente mudando o nível de escolaridade, não está mudando o padrão de vencimento do cargo de técnico, não tá criando órgão, não está criando cargo novo, não está fazendo nada. Então, o reconhecimento de que são atividades essenciais à jurisdição e a mudança do nível de escolaridade não acarreta em nenhum aumento de despesa. As duas réguas, os dois requisitos, as duas limitações ao poder de emenda foram preservados, emendas parlamentares validadas, lei final aprovada, constitucional. Tranquilo? Sem nenhum problema. E aí, meus caros, em reforço a esse argumento que o Supremo projetou aqui para o Ministério Público da União, a gente pode se lembrar também que em uma outra ADI, na ADI 7709, uma ADI anterior já julgada, o Supremo já havia validado a constitucionalidade de um movimento muito semelhante que havia acontecido para o cargo de técnico do Poder Judiciário da União, da Justiça Federal. O cargo de técnico da Justiça Federal também passou pela mesma dinâmica. Salvo engano, foi o STF que apresentou um projeto de lei, acho que foi o STJ, na verdade, que apresentou um projeto de lei, não me recordo agora, apresentou um projeto de lei versando sobre o cargo de... ou era dos TRE, eu não me lembro exatamente quem. Apresentando um projeto de lei versando sobre o cargo de técnico da Justiça Federal, nível médio. Veio lá, emenda parlamentar, mudou para ensino superior. O Supremo olhou para aquele projeto de lei aprovado e para a emenda, mesma discussão, e disse constitucional. Então era um PL de iniciativa privativa do judiciário, de um tribunal. Eu agora, sinceramente, não me recordo qual foi o tribunal que apresentou. Não me lembro se foi um TRF ou se foi o STJ, ou se foram vários os TRFs, enfim. E aí, então, projeto de lei de iniciativa legislativa privativa, emenda parlamentar, pegou o cargo de técnico, subiu o nível de escolaridade, ADI no Supremo, o Supremo disse, é constitucional. Mesma coisa que decidiram lá, decidiu-se aqui para o MPU. Fechado? Não estou lendo aqui a íntegra do informativo, porque é literalmente o que a gente acabou de ver. Vamos caminhar, meus caros? Então, a conclusão, a gente já havia antecipado, né? É constitucional aqueles adendos oriundos ao projeto de lei originário por força de emenda parlamentar. Vamos lá, vamos mudar de tema agora. A gente está falando de um julgado estritamente de constitucional, a gente vai falar sobre um julgado de constitucional, com trabalhista, com penal, uma boa confusão aqui na ADO 82. Confusão, mas um julgado bem simples. ADO, julgado 82, um julgamento bem simples. Meus caros, veja o caso que chegou no Supremo Tribunal Federal por meio dessa ADO 82. Discussão de omissão do Congresso Nacional, especificamente pela falta de regulamentação legal, inexistência de lei, versando sobre uma previsão do artigo 7º, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 7º, direitos trabalhistas, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 10, a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Qual é o problema, pessoal? Desde 88 estamos esperando o Congresso Nacional legislar, cumprir o mandamento constitucional de criminalização da retenção dolosa de salário. Retenção dolosa de salário. Então, o inciso 10 do artigo 7º prevê que a lei tem que proteger o salário. E a prática de reter o salário de maneira dolosa tem que ser crime. E esse crime até hoje nunca foi criado. Então, ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, atribuível ao Congresso Nacional, que está omisso em seu dever de legislar no que toca à criminalização da retenção dolosa de salário. Tranquilo? Julgamento bem tranquilo, você deve imaginar qual foi o desfecho aqui do julgado do Supremo, né? Antes disso, o que a gente precisa revisar? A gente precisa revisar tudo aquilo que a gente revisa quando a gente discute omissão inconstitucional. Essa
toada aqui, meus caros, essa ladainha, por assim dizer, né, que eu vou narrar para vocês agora, eu espero que vocês já tenham na ponta da língua, porque eu já falei exatamente a mesma coisa toda vez que a gente discute omissão inconstitucional aqui no Jurisprudência em Pauta. Vamos lá comigo? Meus amigos, inconstitucionalidade por omissão, um fenômeno novo dentro do histórico do constitucionalismo. Novo quando a gente olha para o constitucionalismo como um todo, em seus vários séculos, até chegarmos até aqui. A inconstitucionalidade por omissão é um fenômeno que se consegue aquilatar, que se consegue delinear na fase atual do constitucionalismo que nós vivemos, que é o denominado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Há uma noção, passa a haver uma noção muito destacada de que não fazer algo que a Constituição determina é tão grave quanto fazer algo que a Constituição proíbe. Violar direta e ativamente a Constituição, ir contra a Constituição é ruim, é inconstitucional. Mas se omitir diante daquilo que a Constituição determinou, exigiu a atuação, é também inconstitucional. Então, a noção de inconstitucionalidade por ação já era bastante consolidada, já era bastante assentada no histórico do constitucionalismo. Mas é apenas com o neoconstitucionalismo ou com o constitucionalismo contemporâneo que a gente alcança, ou que a gente coloca no mesmo patamar, a noção de omissão inconstitucional. E essa virada de chave se dá muito por conta do conceito, da referência teórica da força normativa da Constituição. Força normativa da Constituição, trabalhada por muitos autores, especialmente pelo alemão Konrad Hess, particularmente na realidade do pós-Segunda Guerra Mundial, a visão da Constituição como uma norma jurídica, e uma norma jurídica que tem que ter aptidão para se projetar nas relações jurídicas vividas em sociedade. A gente precisa extrair da Constituição densidade normativa suficiente para impactar as relações sociais regidas pelo direito. E aí, quando a gente olha para uma disposição constitucional que precisa ser complementada pelo legislador para poder produzir esses efeitos, a gente vê como que deixar de fazer aquilo que a Constituição exige é deletério, é ruim, é inconstitucional. E aí, a inconstitucionalidade por omissão se faz presente na perspectiva de todos os poderes, mas o ponto, a prática, o ambiente em que ela fica mais visível é no que toca à necessidade de uma legislação dando complemento à Constituição. Sempre que a Constituição diz, olha, tal instituto existe aqui no nosso direito constitucional, está previsto na nossa Constituição, mas vai ser regrado por lei, o constituinte originário está passando o bastão para o Poder Legislativo dar prosseguimento. E aí é muito comum, ou é mais fácil de se enxergar a inconstitucionalidade por omissão quando a gente vê uma inobservância do dever constitucional de legislar projetado sobre o Legislativo. O Legislativo recebeu da Constituição o dever de legislar, versar sobre determinado tema de acordo com a Constituição Federal, como a gente acabou de ver aqui, criar o crime de retenção dolosa de salário, e ele não o faz. Inconstitucionalidade por omissão. Tem 1 hora de comentários de boa doutrina pesada para falar sobre esse tema, né? O dever de legislar é uma discussão muito pesada, o dever de atuação do legislativo, isso é muito, muito forte por conta de mexer com as entranhas de democracia. Mas, de todo modo, a gente pode trabalhar com essa afirmação. Agora, veja, categoria da inconstitucionalidade por omissão estabelecida pelo neoconstitucionalismo, com base no princípio da força normativa da Constituição, essa inconstitucionalidade por omissão alcançando inclusive o legislativo, uma omissão no dever de legislar. Ok, teoricamente estamos abastecidos. Próximo passo, desafios para implementar um controle de constitucionalidade dessa omissão inconstitucional. Veja, meus amigos, é um desafio, né? A categoria inconstitucionalidade foi pensada para a ação.
E os instrumentos para debelar a inconstitucionalidade olhavam para isso. Olha, alguém está fazendo algo que a Constituição não permite. Vamos atacar uma ação inconstitucional. Aí vem para a mesa um desafio novo. A gente vai ter que atacar agora uma omissão inconstitucional. Alguém não está fazendo algo que a Constituição exige. E aí o contrário da omissão é a ação. E aí vem a discussão, né? Vem o problema. Como é que a gente vai implementar um controle de constitucionalidade? Um controle de constitucionalidade da omissão. E aqui é um ponto que varia muito de ordenamento para ordenamento. O direito brasileiro, usando da experiência de alguns outros países, concebeu basicamente dois instrumentos específicos para fazê-lo. O mandado de junção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, dois instrumentos específicos para tutelar omissões inconstitucionais. E aí, a ADPF, que é um instrumento geral, também pode ser utilizado para controlar a omissão. Então, cuidado com essa informação, né? Instrumentos do sistema jurídico constitucional brasileiro voltados para a omissão. De maneira específica, talhados especificamente para a omissão, mandado de junção e ADO. De maneira geral, mas que comporta também a omissão, a DPF. Fechado? O nosso ponto aqui está na ADO, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é o que nós estamos estudando aqui. Última revisão que eu vou trazer para vocês, meus caros, é sobre a própria ADO. A ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é uma variável da ADI, uma variável de ação direta de inconstitucionalidade, mas que ataca propriamente a omissão e tem uma expressa previsão na Constituição Federal, no artigo 103, parágrafo 2º, que diz o seguinte, olha lá, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva uma norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Esse dispositivo, meus caros, que é a base constitucional da ADO, já avança para nos especificar o teor da decisão de mérito da ADO. Então veja que, olhando para a literalidade do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, a doutrina clássica de direito constitucional e o próprio histórico de julgamentos do Supremo sobre ADOs sempre limitaram muito os efeitos da decisão do Supremo em sede de ADO. Então, doutrina clássica e Supremo tradicionalmente faziam o seguinte: quando eu julgar procedente uma ADO, a decisão vai limitar-se à constituição em mora do poder omisso. Então o Supremo vai pôr na mesa um carimbão, omisso, pá, está constituído em mora. Uma espécie de constrangimento constitucional para o legislativo, por exemplo, do seu dever de legislar. E o que mais? E o que eu faço com a omissão? Não faz mais nada, está constituído em mora. Mas, não, mais nada, para aqui. Essa é a visão clássica da ADO e a gente vai encontrar um conjunto expressivo de julgamentos do Supremo Tribunal Federal que paravam aqui, reconheciam, declaravam a inconstitucionalidade por omissão e constituíam em mora o poder omisso, em geral o legislativo, muito embora não se resuma ao legislativo, mas em geral o legislativo. Quando muito, por força do 103, parágrafo 2º, poderia haver a fixação de um prazo de 30 dias para adoção das providências necessárias. Mas, Constituição, em se tratando de órgão administrativo. Beleza, esse é o nosso ponto de partida. Ocorre que, nos últimos anos, o Supremo tem se permitido remodelar os efeitos da sua decisão em sede de ADO. Então, cuidado com o que eu vou falar aqui. Não é que o Supremo decidia de um jeito e aí virou outra coisa e tá essa outra coisa desse ponto para frente. Não. Cuidado aqui. O Supremo, com bastante parcimônia, de maneira bem seletiva, tem pegado algumas ADOs e, a depender do objeto, tem dado um passo adiante, trazendo na sua decisão de mérito algo além da mera constituição em mora.
Então, olhando para julgados mais recentes, você vai encontrar algumas ADOs em que o Supremo, sim, declara inconstitucionalidade por omissão, sim, constitui em mora o poder omisso, mas vai lá e faz o quê? Fixa um prazo para o legislativo legislar. Fixa um prazo para o legislativo legislar. Veja que essa terceira camada vai além da literalidade do 103, parágrafo 2º. O prazo da Constituição é apenas para o órgão administrativo, 30 dias. Então tem um pacote de decisões em que o Supremo faz isso. Dá um passo adiante. É um passo sutil, é um passo singelo, é um passo pequeno? Sim, mas vai além do 103, parágrafo 2º. Agora, tem alguns outros julgados ainda mais esparsos em que o Supremo constitui em mora, declara a omissão, constitui em mora e diz o seguinte: olha, enquanto o legislativo não versar sobre essa matéria, já vai valer essa solução minha aqui, ó. Se o legislativo não legislar, essa solução minha aqui é a que vai suprir a omissão. Um exemplo bastante importante é aquele da ADO 38. A falta de atualização do número de deputados federais, distribuição proporcional no Estado brasileiro. O Supremo disse: Congresso, atualiza aí o número de deputados federais. Mudou a população brasileira, a distribuição do povo brasileiro no Estado, no território brasileiro mudou. Tem que mudar. A Constituição pediu para você atualizar. Fazer isso periodicamente, você não fez. Aí o Supremo disse: faça. E se não o fizer, vou passar a bola para o TSE fazer na marra. Então veja, declarou a inconstitucionalidade por omissão, constituiu em mora, deu prazo para fazer e já disse: se não fizer, se a omissão persistir, vai valer essa situação aqui. Vai valer essa situação aqui. Tranquilo? Então veja, eu estou apenas exemplificando, né? Numa aula de ADO, eu dou todos os pacotinhos de informações para vocês, por exemplo, no nosso curso aqui pela Verba, mas o que é importante vocês entenderem é que a Corte, depois de muita labuta da doutrina, deu um passo adiante em ADOs e tem feito mais do que simplesmente declarar a mora. Então, sempre que você estiver estudando uma ADO, você tem que lembrar dessa minha fala. E aí você vai sempre se atentar para até onde o Supremo caminhou, se ele declarou a inconstitucionalidade por omissão. Tá bom? E aí, meus amigos, aqui não tem muito para onde correr, né? O que o Supremo decidiu? Claro que está em mora, né? Está em mora, está faltando a lei regulamentadora referente à tipificação penal da retenção dolosa de salário. Não tem para onde correr, né? Tem omissão inconstitucional aqui. Olha lá, ó. Aí vejam bem que interessante, né? Então, ó, diante da vulnerabilidade do trabalhador, o constituinte originário impôs um mandato constitucional de criminalização para a hipótese de retenção salarial dolosa por citar de complemento que possui elevada gravidade. Conforme jurisprudência dessa Corte, uma vez declarada a omissão inconstitucional do Legislativo, a fixação de um prazo razoável para saná-la não constitui violação à separação dos poderes. O Supremo está dizendo: tudo bem, eu sei que o 103, parágrafo 2º, me disse que o prazo é só para órgão administrativo, 30 dias. Mas eu, interpretando a Constituição, não vejo nenhuma extrapolação do Supremo fixar um prazo razoável para o Legislativo sanar a mora que eu estou reconhecendo. Então, nesse contexto, o prazo fixado varia conforme a complexidade da matéria, conforme o lapso temporal da inércia em relação à vigência da Constituição Federal e a atitude do Congresso Nacional diante da omissão legislativa. O que o Supremo está dizendo aqui? Eu não vou travar que é sempre 30 dias, ou sempre 60, ou sempre 180, ou sempre um ano. Não, vai depender. É uma omissão que remonta à origem da Constituição Federal? É texto originário da Constituição de 88? Às vezes, pessoal, a omissão do Congresso surge à luz de uma norma que foi inserida por emenda. Então, a Constituição de 88, vem lá uma emenda em, 2008, prevê uma matéria que tem que ser regulamentada por lei, e até hoje o Congresso não o fez. Bom, uma coisa é a omissão de um dispositivo lá de 88, outra coisa é a omissão de um dispositivo de 2008. É isso que o Supremo está dizendo aqui. Outra coisa, a complexidade da matéria. Uma coisa é criar um crime, outra coisa é prever direito de greve de servidor público. São matérias de complexidades diferentes.
Outra coisa é a atitude do Congresso Nacional. Tem matéria em torno da qual sequer há projeto de lei apresentado. Tem matéria que já está bem avançada a discussão e só não conseguiu arrematar. Então, o prazo que a Corte vai fixar vai variar à luz desses dados. Ademais, veja, esse não pagamento de verba de caráter alimentar não se enquadra no tipo penal de apropriação indébita. Então, essa é uma discussão que existe, né? Será que precisaria criar um crime específico? Será que não poderia dar apropriação indébita? E o Supremo aqui já fazendo uma análise em abstrato de conduta, né? A retenção dolosa de salário, a doutrina de penal sempre disse isso, não configura apropriação indébita, então é fato atípico, precisa de fato criar uma lei, tá bom? Aí ele vem justificar, isso porque a conduta de bloquear o pagamento não configura inversão da posse, já que o dinheiro permanece somente com o empregador e aquele crime, apropriação indébita, não exprime o grau de reprovabilidade do comportamento, visto que o bloqueio repercute na capacidade do trabalhador de prover o seu sustento próprio e o do seu núcleo familiar, privando-os do recurso necessário e indispensáveis a uma vida digna. Então, o que o Supremo fez aqui, com base nesses entendimentos, julgou procedente a ação, reconheceu a mora e fixou o prazo de 180 dias para a adoção das medidas legislativas para suprir a omissão. Fechado? Fica aí o resumo novamente para vocês. Tranquilo, pessoal? Temão, viu? Temaço aqui para sua prova de constitucional, de trabalho e até de direito penal. Ufa! Bora para mais um julgamento? Agora a DI 7729. A DI 7729, cuidado aqui, se você for candidato de Defensoria Pública, se agarra nesse julgamento, porque ele vai cair na sua prova de constitucional de Defensoria Pública ou de direito institucional de Defensoria Pública. Acompanha comigo o raciocínio aqui para a gente entender o caso sob julgamento e depois a gente vai avançar para uma revisão importante de Defensoria Pública. Não me lembro de ter feito essa revisão com vocês aqui no Jurisprudência em Pauta. Vamos lá. Nessa DI 7729, o Supremo examinou um dispositivo lá da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná é a Lei Complementar número 136 de 2011. Ela foi alterada lá em 2012 e basicamente o que se examinou foi a redação aqui do artigo 13 dessa lei orgânica de uma Defensoria Pública Estadual que diz o seguinte, olha lá, é uma disposição que versa sobre a escolha, a constituição do cargo de chefe da Defensoria Pública Estadual, que é o Defensor Público Geral do Estado. Então, na redação fruto da alteração legislativa, esse artigo 13 dizia o seguinte: o governador do estado nomeará no prazo de 15 dias o defensor público geral do estado, cuidado aqui, eleito pelo maior número de votos dentre os membros estáveis da carreira de defensor público do estado e maiores de 35 anos mediante voto direto, unipessoal, obrigatório e secreto dos membros ativos da carreira de defensor público do Estado para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. E aí o parágrafo único diz o seguinte: se empatar, ou seja, vai ter uma eleição, todos os membros ativos de defensor vão votar, um voto direto, unipessoal, vota em uma só pessoa, vai lá votar nos candidatos, vai fazer a lista, né? Se porventura der empate, na primeira colocação der empate aqui, vão ser utilizados os critérios de antiguidade na carreira de defensor público do Estado, então quem for defensor há mais tempo ganha, ou se os dois entraram na mesma data, o mais velho ganha. E o governador vai pegar e nomear esse cara ou essa defensora pública eleita numa votação majoritária entre os membros. Ficou claro? Esse dispositivo é objeto da ADI 7729. E por quê? Qual foi o problema levantado, enfrentado? Um problema de inconstitucionalidade formal. Discussão sobre repartição constitucional de competência legislativa para versar sobre normas de defensoria pública. De acordo com o legitimado ativo, essa disposição de uma lei complementar estadual versando sobre a defensoria pública, a lei orgânica
da Defensoria Pública lá do Paraná, essa lei estadual, usurpava a competência da União para editar normas gerais de organização das defensorias públicas estaduais. Especificamente, aquelas normas gerais da União, oriundas da União, versando sobre os critérios para a escolha do chefe da Defensoria Pública Estadual. A gente vai rever tudo isso, mas essas regras gerais de chefia da Defensoria Pública Estadual já constam dessa Lei Complementar Federal, a Lei Complementar 80 de 94. A gente vai rever tudo isso. Então, o que o legitimado ativo alegou? Alegou que essa solução lá do Paraná, essa previsão normativa lá do Paraná, avançou para dentro do espaço de competência legislativa da União sobre normas gerais de organização das defensorias públicas estaduais. Vamos rever esse ponto, pessoal, que pode ser um aspecto desconhecido aí do seu estudo. Um julgado típico de repartição constitucional de competência legislativa, numa matéria bem específica, que é defensoria pública. Faz algum tempo que a gente não enfrenta esse tema aqui no Jurisprudência em Pauta, mas, de novo, veja que o estudo é sempre muito semelhante. Sempre que a gente tem um julgamento que orbita repartição constitucional de competência legislativa, a gente tem que fazer o primeiro passo, que é detectar a matéria que está na mesa. Sobre qual matéria a lei está versando? Porque a gente vai olhar para essa matéria, ir lá para os dispositivos constitucionais e ver qual é o perfil de repartição de competência legislativa em torno daquela matéria. Porque a gente sabe que a Constituição Federal pegou a competência legislativa como um todo e criou dois grandes espaços. Um primeiro espaço é o espaço de competência legislativa que cada ente federativo exerce sozinho, que a gente está acostumado mais a pensar como competência legislativa privativa ou exclusiva, e a gente vai ter isso para a União no artigo 22, para os estados no artigo 25, para os municípios no artigo 30, em alguns incisos lá. Então tem algumas matérias que somente a União legisla, outras que somente estados legislam, outras que somente municípios legislam. Agora, esse é o primeiro pacote, a primeira coisa que a Constituição fez para repartir competência legislativa. A segunda coisa que a Constituição fez foi criar um espaço de competência legislativa compartilhada, que é a denominada competência legislativa concorrente, artigo 24 da Constituição Federal. Então, sempre que a gente estiver estudando um julgamento de repartição constitucional de competência legislativa, a gente tem que identificar a matéria, porque é a matéria que vai nos fazer caminhar por entre essas regras constitucionais para ver se a gente está num campo de competência privativa, exclusiva, ou num campo de competência compartilhada. E Defensoria Pública não tem choro nem vela. Artigo 24, inciso 13. Compete à União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre Defensoria Pública. Ponto. Legislação sobre competência. Legislação sobre Defensoria Pública está dentro de um condomínio legislativo, em que União vai poder legislar, mas estados também vão poder legislar. Beleza, esse primeiro passo é relevantíssimo, porque a gente sabendo onde que está a matéria, a gente traz as ferramentas para operar essa matéria. Bom, estou diante de uma matéria de competência legislativa concorrente. Artigo 24, Defensoria Pública, inciso 13. Beleza. Como é que esse espaço de competência legislativa concorrente é percorrido, é ocupado pelos entes federativos? Parágrafos 1º a 4º do artigo 24. O artigo 24, nos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, especificam o espaço, o âmbito da legislação concorrente, da União e dos estados e DF. Então, parágrafo 1º, União legisla fixando normas gerais. Lei Federal fixando normas gerais. Estados vão poder suplementar a lei federal existente. E o que é essa competência legislativa suplementar dos estados? Eles vão poder legislar sobre aquela matéria, porque está lá no artigo 24, versando sobre aspectos importantes para a sua realidade estadual, sua realidade regional, mas sem contrariar a lei federal de normas gerais. Por isso que se fala em um condomínio legislativo. Vai ter um andar que é da União, competência legislativa para normas gerais, um andar que é do Estado e do DF, competência suplementar.
Fechado? Os parágrafos 3º e 4º versam sobre o cenário em que não há lei federal de normas gerais, né? Não vou entrar nessa hipótese, porque não é o nosso caso. Tranquilo? Agora veja, então o ponto primordial é o artigo 24, inciso 13. A gente já tem o ferramental para entender o problema aqui apresentado. Ao lado dessas disposições, em complemento a essa disposição do artigo 24, eu preciso recobrar com vocês também dois outros dispositivos que versam sobre legislação de defensoria pública. O primeiro, que está errado, é o 134. O primeiro é o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, inciso 2º. Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, a gente já mencionou ele aqui. É aquele rol de matérias de iniciativa legislativa privativa do presidente da República. Tem uma matéria relativa à defensoria pública que é de iniciativa legislativa privativa do presidente da República. Olha lá, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha D. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre organização do Ministério Público, organização da Defensoria Pública da União, não é o nosso caso, bem como normas gerais para a organização, esquece o MP, da Defensoria Pública dos Estados, DF e territórios. Olha só que interessante. Legislação sobre Defensoria Pública vai ter normas gerais da União por força do artigo 24, inciso 13, parágrafo 1º da Constituição Federal. E essa lei federal de normas gerais para as defensorias públicas no âmbito dos estados, normas gerais de defensorias públicas estaduais, a iniciativa legislativa é privativa do presidente da República. Normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos estados, do DF, dos territórios. Tranquilo? E mais um dispositivo aqui, complementar, é o artigo 134, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 134 versa sobre Defensoria Pública, é o dispositivo mãe sobre Defensoria Pública. Se você estuda para Defensoria Pública, você tem que decorar o 134, tal como eu decorei o 127, 128, 129, 130 e 130A da Constituição Federal, relativos ao MP, quando eu prestava o concurso para MP. E o que o 134 nos diz? Ele nos diz o seguinte, ó, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do DF, dos territórios, e uma lei complementar prescreverá normas gerais para sua organização nos estados. E aí ele vai dar detalhes ali sobre essa organização. O que o 134 está dizendo? Ele está basicamente repetindo o 24 e o 61, mas está agregando uma informação. Qual é o perfil de lei federal que vai trazer as normas gerais sobre a organização das defensorias públicas nos estados? Vai ser uma lei complementar. Então, agrega tudo num pacote de informações só. As defensorias públicas no âmbito dos estados vão ter um duplo regramento orgânico. Nível 1, uma lei complementar federal de iniciativa privativa do presidente da República, versando sobre normas gerais de organização para todas as defensorias públicas estaduais. Nível 2, uma lei complementar no âmbito estadual, ou uma lei no âmbito estadual, versando de maneira suplementar sobre a organização daquela defensoria pública estadual especificamente. E aí, claro, a lei estadual versando sobre a organização da Defensoria Pública naquele estado, por ser uma lei fruto de competência legislativa concorrente, suplementar dos estados, não pode violar a Lei Federal de Normas Gerais. Tranquilo? Ótimo. União, já fez o seu dever de casa? Sim, ela já editou, como eu já mencionei, a Lei Complementar Federal 80 de 1994. Essa Lei Complementar 80 de 1994, cuidado, porque ela cumpre dois papéis aqui. Ela tanto organiza a DPU, a Defensoria Pública da União, que é um primeiro rolê, um primeiro objeto, quanto também traz normas gerais para a organização das defensorias públicas nos estados. Poderia ser duas leis complementares? Poderia, claro que poderia. Se você pensar no âmbito do Ministério Público, a gente tem duas leis, né? A gente tem uma lei complementar federal versando sobre o MPU
e uma lei ordinária federal versando sobre normas gerais de organização dos ministérios públicos estaduais. São duas coisas diferentes. Aqui na Defensoria Pública, entendeu-se pertinente fazer o regramento desdobrado. Então, quando você lê a Lei Complementar 80 de 94, você está lendo duas legislações, dois comandos constitucionais, né? A vida para dois comandos constitucionais. O regramento orgânico da DPU e as normas gerais para as DPS, as Defensorias Públicas dos Estados. E aí, meus amigos, a gente não tem como fugir, né, de olhar para a Lei Complementar 80 de 94, no ponto em que ela versa sobre aquele aspecto que a lei do Paraná versou. Escolha do Defensor Público Geral. Lembra lá? O objeto dessa ADI é o regramento da eleição do Defensor Público Geral lá no estado do Paraná. E a hipótese é que aquele regramento usurpou competência legislativa da União para fixar normas gerais sobre a organização da Defensoria Pública Estadual. Então vamos ir para a Lei Complementar 80 de 94, federal, que é a que traz as normas gerais sobre a organização das Defensorias Públicas Estaduais, e vamos ver o artigo 99, que é justamente o que fixa as balizas para a escolha do Defensor Público Geral. E olha só o regramento do 99, né? 99 da Lei Federal, Lei Complementar 80, diz o seguinte, ó, Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Público Geral, nomeado pelo governador do Estado, até aqui tudo bem, dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 anos, tudo bem, aqui começa a encrenca. Escolhidos em lista tríplice, formado pelo voto direto, secreto e plurinominal, e obrigatório dos seus membros para mandar de 2 anos, permitida uma recondução. E aí, se você ler os parágrafos, eu peguei apenas 2 aqui para vocês, ó, não tem nada sobre desempate, né? Não tem nenhum critério de desempate aqui, vai falar, ó, vai ser substituído em faltas, licenças, impedimentos pelo subdefensor. Se o chefe do executivo não efetuar a nomeação do defensor público nos 15 dias depois do recebimento da lista tríplice, vai ser investido automaticamente o defensor público mais votado. Não tem nada que a história de desempate mais antigo na carreira. Então, lembra lá do regramento da Defensoria Pública do Paraná. Lá na lei estadual não tem lista tríplice, porque o voto é unipessoal e não plurinominal. Cada defensor escolhe um só. Escolhe um candidato só. E o mais votado pela classe é o eleito, tem que ser o nomeado pelo governador. Aqui no regramento da lei federal é diferente. A eleição é plurinominal porque vai fazer uma lista tríplice. O defensor público vota, o membro da carreira do defensor, vota em até 3 nomes, apura, pega os 3 mais votados no geral, dá lá pro governador, fala, governador, tem 3 nomes aqui, ó. Escolhe quem você quiser. E empate? Empate não tem. Se tiver 2, dois no primeiro lugar e 1 no terceiro, 2 no primeiro lugar e um terceiro no segundo lugar. Chega lá pro governador, fala que governador, ó, empataram no primeiro lugar, então tem o João e a Maria no primeiro lugar, empatado, e o Pedro em segundo lugar, aqui. O governador não tem nenhum critério de desempate, ele ainda escolhe quem ele quiser, ele pode escrever o João, a Maria, o Pedro, tanto faz, de acordo com a lei federal. Lá no Paraná, mudaram muito, né? Mudaram muito. E aí, veja, a gente tem o problema de competência legislativa na mesa. A dinâmica da eleição e nomeação do Defensor Público Geral Estadual no Paraná ficou diferente da dinâmica da escolha de nomeação do Defensor Público Geral previsto na Lei Federal de Normas Gerais sobre a organização das Defensorias Públicas Estaduais. E aí, será que o legislador estadual extrapolou a sua competência suplementar? Porque, de novo, estamos diante de uma matéria do artigo 24, Lei Federal de Normas Gerais, Lei Estadual Suplementar. Será que extrapolou? Claro que extrapolou, né, pessoal? É claro que extrapolou. Veja, meus amigos, a gente vai ver na fundamentação, né? Mas veja, se a gente lembra da definição de legislação suplementar, toda matéria que está no artigo 24 da Constituição Federal habilita para o Estado um campo de competência legislativa suplementar. A legislação suplementar
pressupõe respeito à Lei Federal de Normas Gerais. E aí você não pode pegar um ponto da Lei Federal de Normas Gerais que está lá detalhado. Então está lá na Lei Complementar 80 de 94, como é que funciona a eleição do defensor, a eleição e escolha do Defensor Público Geral do Estado. Está lá detalhado, minudente. Aí o legislador estadual vai, pega esse mesmo aspecto, trata na legislação estadual e trata de maneira diferente. Não dá. Primeiro, ele não está suplementando, ele está pondo uma norma no lugar. Não está suplementando, ele está substituindo um aspecto que se tratou como norma geral. E claro que tem que ser um aspecto. E claro que a escolha e nomeação do Defensor Público Geral do Estado é uma norma geral. Precisa valer para todas as defensorias públicas estaduais. Era isso que o Constituinte tinha em mente quando ele deu esse espaço de competência para a União. União, pega aquilo que é estrutural das defensorias públicas estaduais e cria um padrãozão para que as defensorias públicas nos estados tenham uma feição única. O detalhe, as particularidades, deixa cada estado se virar porque tem autonomia. Mas a feição da Defensoria Pública Estadual tem que ser uma só. Eu tenho que olhar de longe para o Paraná e ver a mesma coisa que eu enxergo de longe em Santa Catarina, em Minas, em São Paulo. Normas gerais precisam estar padronizadas. É isso. É para isso que existe o 24, para dar à União a fixação de normas gerais. Em qualquer uma das matérias do 24, inclusive Defensoria Pública. Então, turminha, não tem nem por que ficar sofrendo aqui, né? Olha lá. As defensorias públicas estaduais são disciplinadas por leis complementares próprias e, embora possuam autonomia funcional administrativa, devem respeitar normas gerais editadas pela União. Dessa forma, as leis complementares estaduais não podem contrastar com o conteúdo das normas gerais, nem mesmo modificar seu sentido e alcance. Na espécie, a norma estadual impugnada, e aqui o problema lá com o Paraná é antigo, tá? Lembra que eu mencionei para vocês que estavam versando lá sobre o artigo 13, salvo engano, né? Era o artigo 13, né? O artigo 13, já na redação dada lá em 2012, mas na redação originária já era ruim também. O Supremo está dizendo, a redação atual é inconstitucional e não adianta nada eu tentar repristinar a redação anterior do artigo 13, porque também era ruim, também era inconstitucional. Então, ó, a norma estadual impugnada, tanto na redação originária quanto na atual, extrapola os limites impostos pela norma geral, na medida em que prevê critérios de eleição e investidura do Defensor Público Geral do Estado sem o devido amparo na lei orgânica. Então, incorre em vício formal de inconstitucionalidade. Então, o Supremo vai, julga procedente a ação, declara a inconstitucionalidade daquele artigo 13, na redação originária e na redação nova, confere efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos à sua decisão, claro, teve muito defensor público geral daquele estado eleito com base nessa regra que está caindo agora, então efeitos ex nunc não retroativos, né? Então, efeitos apenas a partir da data de publicação da ata presente em julgamento. E como é que vai funcionar daqui para frente o regulamento da escolha do defensor público geral no Paraná? Enquanto a Assembleia Legislativa não legislar de novo sobre o tema, a fim de evitar um cenário de vácuo normativo em relação à temática, até então disciplinada pelas normas declaradas inconstitucional, a Corte definiu que, enquanto o Estado não editar novo ato, aplica-se diretamente ao que é previsto na regra geral. Aplica-se, ou seja, aquele dispositivo lá da Lei Complementar 80/94, artigo 99, como nós fizemos a leitura. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos lá? Temos mais um julgamento importante aqui, interessante, agora de direito eleitoral. Vamos lá, pessoal. Julgados um pouco mais intrincados, né? Selecionei os piores aqui para vocês. E de temas totalmente dispersos, né? Cada um num pacote aqui de julgamento. Agora um julgamento muito interessante, ADI 7677, um caso de direito eleitoral. Direito eleitoral, eu sei que é uma matéria não tão prestigiada, né, por alguns de vocês, é uma matéria relativamente enrolada, um pouquinho mais difícil. Eu só aprendi eleitoral depois que eu comecei a trabalhar como promotor eleitoral, hoje eu não estou na função eleitoral, mas é uma matéria que eu gosto muito, dou aula aqui na Verbo de Direito Eleitoral.
Mas vamos lá, vamos organizar as ideias aqui, porque esse julgamento vai cair na sua prova de direito eleitoral com a total certeza. E não é um julgado tão enrolado, você só precisa ligar os pontos, eu vou fazer isso para você. Qual que é o nosso tema de fundo aqui? Nosso tema de fundo envolve prestação de contas de campanha por candidatos. E algo que acontece na prestação de contas, ou algo que pode acontecer na prestação de contas de campanha pelos candidatos, que pode repercutir no exercício da capacidade eleitoral passiva, no direito daquela pessoa se candidatar num pleito subsequente. Então, é algo que acontece na prestação de contas de campanha num pleito que vai poder prejudicar uma outra eleição, o direito de se candidatar daquele mesmo indivíduo numa outra eleição. Então, esse é o nosso pano de fundo, é com esse olhar que você vai compreender o objeto. Então, veja, nessa DI 7677, o Supremo examinou um dispositivo da Resolução 23607 de 2019 do TSE. A gente vai revisar com vocês rapidamente o poder normativo da Justiça Eleitoral, em particular do TSE. Essa resolução versa basicamente sobre prestação de contas de campanha. E lá no artigo 80, inciso 1º, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos uma disposição que versa sobre o cenário de contas eleitorais não prestadas. O que é o cenário de contas eleitorais não prestadas? É um indivíduo que foi candidato numa eleição e ele não presta contas à Justiça Eleitoral. A gente vai ver que ele tem a obrigação de prestar contas, mas ele simplesmente não presta. Ele toca a campanha dele e não vai lá prestar contas para a Justiça Eleitoral das suas contas de campanha, igual todos os demais candidatos fizeram. E aí, essa resolução do TSE diz o seguinte, ó, a decisão da Justiça Eleitoral que olha para o candidato Joãozinho lá e diz, olha, eu vou julgar as contas dele como não prestadas, essa decisão da Justiça Eleitoral, que reconhece como não prestadas as contas de um candidato, essa decisão acarreta ao candidato ou candidata o impedimento na obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição, ou seja, esse impedimento, após esse período, até a efetiva apresentação das contas. Então é o seguinte, vamos imaginar que eu saí para candidato, para vereador nas últimas eleições municipais, que foi em 2023. É isso, né? 2023. Não, 24. 2024. Eleições de 24. É isso, né? Isso, 2024. Então, saí para vereador nas eleições de 24. É isso, né? Tô meio maluco aqui. Isso, 24. Saí para vereador nas eleições de 24. Não apresentei minhas contas. A Justiça Eleitoral julgou minhas contas como não prestadas. Essa decisão impede que eu tire a certidão de quitação eleitoral. Eu não vou conseguir chegar lá, por exemplo, hoje, e pedir, Justiça Eleitoral, me dá minha certidão de quitação eleitoral, que eu estou em dia com a Justiça Eleitoral. Você não vai conseguir tirar essa certidão, porque eu não estou em dia. Eu não estou quite, ou quites, como se diz, né? Com a Justiça Eleitoral, porque eu estou devendo a prestação de contas. Eu não prestei. Não é que eu tive minhas contas rejeitadas. Eu não prestei contas. Omissão. Eu falei, quer saber de uma coisa? Que se exploda a Justiça Eleitoral, eu não vou prestar contas porcaria nenhuma. Contas não prestadas, não apresentei nada. Eu não vou conseguir tirar a certidão de quitação eleitoral. E essa minha situação, esse meu impedimento vai perdurar durante toda a legislatura. Então, independentemente de eu ter ganhado ou não, concorri, ganhei contas não prestadas, eu vou ser vereador. Até dificilmente ele vai conseguir ser vereador, porque pode ter uma outra ação eleitoral tirando ele, mas enfim. Até o final da legislatura, e na verdade, até eu ir lá e suprir essa minha omissão, apresentar efetivamente as contas, eu não consigo tirar a minha certidão de quitação. Então é basicamente isso que a gente encontra no artigo 80, o caput, inciso 1º, e o parágrafo 1º, que também pormenoriza um pouco dessas informações que eu estou dando.
tá bom? E qual foi o problema apresentado aqui? Um problema de inconstitucionalidade, de forma e de conteúdo dessa resolução do TSE. Por que de forma? Será que o TSE poderia ter regrado essa matéria desse jeito? Esse poder regulamentar da Justiça Eleitoral conferiria ao TSE uma regulamentação com essa amplitude? E por que uma inconstitucionalidade material? Como a gente vai ver, se eu não tenho a certidão de quitação eleitoral, eu não consigo me candidatar ou participar de nenhum outro processo eleitoral subsequente, porque eu vou mostrar para vocês que a certidão de quitação eleitoral é um documento que você precisa apresentar no registro de candidatura. Então eu saí para vereador, não prestei contas, tive a decisão julgando minhas contas como não prestadas, não consigo tirar a certidão. Não ganhei a eleição para vereador. 2 anos seguintes eu quero sair para deputado estadual. Eu vou ter que fazer o meu registro de candidatura, a pretensão de candidato a deputado estadual. Para eu instruir esse pedido de registro de candidatura, eu tenho que apresentar a certidão de quitação eleitoral. Eu vou conseguir tirar? Eu não vou conseguir tirar porque eu estou com as contas não prestadas lá no pleito anterior. Portanto, eu não vou conseguir fazer o meu registro de candidatura. Será que materialmente essa consequência para o cenário de contas não prestadas, que acaba, por caminho diverso, impedindo candidaturas subsequentes, não seria materialmente inconstitucional? Essa é a discussão que chega na DI 7677. Entenderam como que é uma discussão que envolve prestação de contas, mas com reflexos no exercício da capacidade eleitoral passiva, no direito de se candidatar? Esse é o contexto. Vamos lá? O que a gente tem que rever aqui? Alguns pontos de revisão bem tranquilos, a gente não precisa ir tão longe, tá bom? Mas o grosso eu já acabei pincelando com vocês na própria descrição do objeto. Primeiro ponto, poder normativo da Justiça Eleitoral, em particular do TSE. Ponto super básico, né, no estudo da estrutura da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral é uma justiça diferente das demais. Porque além de exercer a jurisdição eleitoral, ela faz outras coisas. Ela tem uma atividade administrativa muito encorpada, por exemplo, organizando os eleitores, fazendo toda a organização do cadastro de eleitores, fazendo toda biometria, título eleitoral. Aquilo lá é atividade administrativa, pessoal, que a Justiça Eleitoral, um ramo do Poder Judiciário, faz. Além disso, a Justiça Eleitoral organiza as eleições, atividade essencialmente administrativa. Ainda, a Justiça Eleitoral é diferente, ela tem um poder normativo, ela pode editar atos normativos. Há um poder normativo na Justiça Eleitoral previsto pela legislação eleitoral. Esse é um ponto absolutamente discutido, né? Essa particularidade, já houve reação do Congresso Nacional tentando diminuir o poder legislativo, o poder normativo da Justiça Eleitoral, especialmente essas resoluções do TSE, mas de todo modo, muito embora a reação que já houve do Legislativo, nunca se suprimiu o poder normativo da Justiça Eleitoral, inclusive do TSE. Agora, claro, sempre que o TSE põe na mesa uma resolução, né, um ato normativo que sai sob a forma de resolução mais polêmico, muito comum ter julgamento, ter ADI no Supremo. Alguém vai bater na porta do Supremo e falar: Supremo, o TSE está bloqueando ali, baixou uma resolução sobre aspecto que ele não deveria legislar. É matéria, por exemplo, sobre reserva de lei federal, matéria que o Congresso deveria tratar. Fechado? Então a gente tem essa premissa na mesa, né? Essa revisão feita com vocês rapidamente, da existência de um poder normativo da Justiça Eleitoral, do TSE, ainda com todas essas controvérsias. Outro ponto, que eu também já pincelei com vocês, é o dever dos candidatos de prestarem contas à Justiça Eleitoral. Meus amigos, há diversas formas de se prestar contas à Justiça Eleitoral. Há diversos deveres de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Há deveres que recaem sobre os partidos políticos e há deveres que recaem sobre candidatos em eleições. Nós estamos vendo aqui especificamente um determinado dever de prestação de contas que existe para os candidatos em processos eleitorais. Então, todo candidato em eleições majoritárias, que é chefia do Executivo e Senado da República, e candidato em processos
majoritários, que são os demais cargos no legislativo, né? Deputado federal, deputado estadual e vereador, todo mundo tem que prestar contas de campanha à Justiça Federal. Pessoal, isso é um baita de um perrengue, né? A gente na Justiça Eleitoral, como promotor eleitoral, em zonas eleitorais, né, nos municípios, nas comarcas, a gente faz essa análise de prestação de contas de candidatos. É um baita de um trabalho. A eleição termina, mas um dos trabalhos mais pesados ainda está por vir, que é o exame da prestação de contas de campanha. Então, a gente tem esse dever de prestação de contas por parte dos candidatos. Isso é regido, esse dever de prestação de contas dos candidatos é regido pela Lei Geral de Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, e também por resoluções do TSE, em especial aquela resolução que a gente acabou de ver. Tá bom? Hoje, a prestação de contas de campanha é toda informatizada, ela vai inclusive acontecendo durante o próprio processo eleitoral. Então, não espera acabar a eleição para prestar 100% das contas. Você tem uma espécie de prestação parcial de contas que a gente já começa a trabalhar desde antes do final da campanha, né? E aí, ao final da prestação de contas, vai ter uma decisão da Justiça Eleitoral, com um prévio parecer do Ministério Público Eleitoral, basicamente reconhecendo que as contas vão ser aprovadas ou desaprovadas. Desaprovada pode ter com ou sem ressalva, enfim. E tem aquele cenário peculiar que eu mencionei para vocês, que é do candidato que não presta contas. Então, quem presta contas vai poder ter as contas aprovadas ou reprovadas ou desaprovadas, mas tem o cenário peculiar de não prestação de contas, que acabou gerando um tratamento mais rígido do TSE, porque, veja, é ruim ter contas prestadas desaprovadas? É ruim. Suas contas foram desaprovadas. Porém, é péssimo o candidato que sequer se dá o trabalho de prestar contas. A Justiça Eleitoral não tem nem a possibilidade de saber como é que foi a condução da campanha daquele candidato. E aí, como a gente viu, em reação a essa gravidade de não prestação de contas, o TSE, quando foi tratada a matéria, né? Quando foi tratada essa matéria, disse: teve a decisão que julga as contas como não prestadas acarreta um impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral. Mas, como eu mencionei para vocês, como eu antecipei para vocês, a certidão de quitação eleitoral é algo importantíssimo para toda pessoa que quer ser candidato. Então, o cara não prestou contas de campanha numa determinada eleição, por exemplo, de vereador. Na próxima eleição, se a gente for pegar lá de deputado federal, estadual, se ele quiser sair para candidato, ele vai ter que fazer o processo de registro da sua candidatura como candidato, como para deputado. E aí, olha lá, a legislação eleitoral exige, tá aqui, ó, a legislação eleitoral exige, lá no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei Geral de Eleições, exige a certidão de quitação eleitoral como um dos documentos necessários para instruir o pedido de registro de candidatura. Onde que está o problema? O problema aqui levantado pelo legitimado ativo nessa DI é o seguinte: o legitimado ativo diz o seguinte: Supremo, o TSE está criando uma hipótese em resolução praticamente de inelegibilidade. Porque veja o raciocínio: se coloca na mesa contas não prestadas, igual, não tira a certidão de quitação eleitoral, e para eu ter o registro de candidatura deferido, eu preciso instruir com certidão de quitação, que eu não vou conseguir, eu estou blindando, estou impedindo, estou obstacularizando o direito de se candidatar de maneira subsequente. E aí vem as duas discussões que eu antecipei para vocês. Primeiro, inconstitucionalidade formal. Será que o TSE poderia ter legislado sobre esse ponto? E material. Será que é proporcional essa consequência prática para alguém que simplesmente não apresenta contas, não presta contas? Essa é a discussão que chega no Supremo. Tá claro? E aí qual que foi a decisão da Corte, pessoal? O Supremo entendeu que o que o TSE fez é constitucional. É constitucional. Vamos ver as razões do Supremo aqui, né? O Supremo derrubou os dois argumentos, o de inconstitucionalidade formal e o de material. Olha lá. A resolução impugnada não cria uma hipótese de inelegibilidade. Porque pode ter novas hipóteses de inelegibilidade? Pode. Mas para ter nova hipótese de inelegibilidade, o 14, parágrafo 9º da Constituição,
exige lei complementar. Então não dá para falar que é uma hipótese nova de inelegibilidade, né? Aí formalmente seria inconstitucional. Então ele diz, ó, a resolução não cria hipótese nova de inelegibilidade. Pelo contrário, ela prevê um requisito objetivo para o registro de candidatura, tal como é a idade mínima ou o título de eleitor. Ou seja, a resolução dispõe apenas acerca das consequências pelo descumprimento do dever de prestar contas. Trata-se, então, resolução trata-se de uma regra legítima, razoável, proporcional, em especial por se tratar de uma exigência previamente estabelecida e de amplo conhecimento de candidatos e partidos políticos. O Supremo entendeu que a resolução do TSE, porque não versa sobre 9 hipóteses de inelegibilidade, não está lá preso à reserva de lei complementar, que a Constituição exige no 14º, né? Criar novas hipóteses de inelegibilidade para além das previstas na Constituição? Pode, desde que por lei complementar. O Supremo diz, o TSE não está fazendo isso aqui, então poderia fazer por resolução. E o que ele fez é proporcional, porque está especificando um requisito objetivo para o registro de candidatura decorrente de uma omissão que todo mundo sabe, omissão de um dever que todo candidato conhece, todo partido conhece. Então é uma regra legítima, razoável, proporcional. Ademais, olha lá, se fosse permitido que o candidato escolhesse o momento de prestar contas, haveria afronta à legitimidade do processo democrático. A contemporaneidade dessa medida é essencial para a fiscalização da existência de abuso de poder econômico ou de uso irregular de dinheiro público. O que o Supremo está tentando enfrentar aqui? Ah, Supremo, mas veja, o candidato a qualquer momento ele pode prestar suas contas. Sim, mas o momento de prestar contas é durante a campanha, ou logo depois, durante a campanha e logo depois que ela termina. A prestação de contas tem que ser contemporânea ao processo eleitoral, à campanha eleitoral, bem como para verificar o cumprimento de cotas de gênero e raciais. Veja, esse ponto é bastante interessante, pessoal. O que tem a ver cota de gênero? Lembra lá, até 30%, no mínimo 30% das candidaturas tem que ser de um determinado gênero, né? Não pode ser 100% candidatura de homens, 100% candidatura de mulheres. Tem que ter no mínimo 70% de um gênero, no mínimo 30% de um gênero e 70% do outro. Por que olhar para a prestação de contas é importante? Para ver se não tem candidatura laranja. Imagina, o grande problema são candidaturas de mulheres fictícias, né? A mulher dá lá um nome para ser candidata, mas não faz campanha mesmo. Como é que a gente afere se a campanha existiu? Se a candidata, ela não teve nenhum voto. Não teve nenhum voto, tudo bem, mas ela fez campanha? Ela tentou? Se tentou, tá tudo certo. Como é que a gente vê se ela tentou? Vendo a movimentação na campanha dela, nas prestações de contas. Tirou santinho? Teve algum gasto? Ah, mas é uma campanha de valores módicos, investiu pouco. Mas sim, mas ninguém faz campanha zerado, sem nada, nem que seja por doação de trabalho, uso de recursos próprios. Então, a própria prestação de contas de campanha ajuda, né, a verificar o cumprimento das cotas de gênero e cotas raciais. Então, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação e se julgou improcedente uma ADI, na verdade, reconheceu a constitucionalidade, né? E aí, só para deixar a tese fixada aqui de novo, olha lá. A previsão de impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, nos casos de contas julgadas como não prestadas, não configura nova hipótese de inelegibilidade e está, sim, dentro do poder regulamentar da Justiça Eleitoral. Pessoal, eu até preparei mais julgamento aqui para vocês, né? O julgado final ali da DPF 351, um julgado tributário um pouco mais simples, mas nosso tempo terminou. E é isso, meus amigos. Para não extrapolar tanto aqui o nosso conteúdo, depois o material no grupo lá no Telegram vai na íntegra para vocês. Os demais julgamentos, tirando aquele de taxas da Justiça Estadual, que é um pouquinho mais difícil, mas com baixa perspectiva de ser cobrado em prova, os demais julgamentos que eu não enfrentei aqui nesse informativo são mais tranquilos, tá bom? Então, qualquer dúvida, de todo modo, você me chama no Instagram. Eu ajudo um por um de vocês com maior alegria. Fechado? Obrigado, meus caros. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Se você gostou da nossa aula, deixe seu joinha, deixe seus comentários aqui embaixo. É sempre um prazer ver a referência de vocês, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.